Entrar no assunto saúde mental é muito difícil, ainda mais quando se trata de um caso criminal. Isso porque todos os criminosos usam disso para poder se safar, né, das suas penalidades. Então sempre que um criminoso é descoberto, sempre que um serial killer é descoberto, ele usa disso para tentar se livrar daquilo. Então nos tribunais ele sempre tenta usar de que ele não tem a sua saúde mental em dia e que ele tem algum problema mental e por isso ele fez aquilo. A nossa sorte é que hoje em dia os estudos humanos referente à saúde mental, referente a problemas mentais, estão muito mais avançados e os profissionais conseguem identificar com muito mais facilidade sem precisar ali do posicionamento da própria pessoa. Mas com isso, né, vem o questionamento da humanidade. O que é justiça pra você? Você acredita que após uma pessoa assassinar outra, se ficar comprovado que ela tem problemas mentais, ela pode ser absolvida pela lei? E se essa pessoa afogar seus 5 filhos, todos crianças, na banheira da própria casa? Galera, esse é o caso de hoje. Bora? Andrea Pia Kennedy, nascida em Houston, no Texas, nos Estados Unidos, no dia 2 de julho de 1964, é filha de Jutta Kyer Joylder e Andrew Emmett Kennedy. Desde nova, Andrea mostrava ser extremamente perfeccionista e uma pessoa extremamente inteligente. Ela era considerada uma excelente aluna, ela se esforçava demais para tirar boas notas e ela estava sempre disposta a ajudar. Ela fazia parte do time de natação da escola e ela foi escolhida oradora da turma de formatura de 1982. Na sua juventude, apesar desses pontos positivos, ela já tinha um sério problema com bulimia e ela também já apresentava alguns sinais de depressão. E alguns amigos próximos dela também diziam que ela já apresentava algumas ideias de suicídio. Pelo menos na parte da vida dela de nova adulta, foi uma coisa que, assim, ficou pra trás. Ela então fez um curso de enfermagem na Universidade de Houston, em 1986, e logo depois ela já trabalhou no Hospital Metodista de Houston. Ela trabalhou lá por 8 anos e durante esse tempo ela levava uma vida aparentemente normal. Mas algumas pessoas próximas já tinham ciência de que ela lutava contra sentimentos de inadequação. Nesse momento também voltou a depressão e o isolamento social. Em 1989, Andrea conhece Russell Yates, mas todos conheciam ele como Rusty, que era o apelido. Eles então se casam em 17 de abril de 1993. Ela agora se chamaria Andrea Yates. Depois de casada, ela decide largar o emprego e eles vão morar em Clear Lake. Isso é um bairro de Houston, no Texas. Eles então tiveram seu primeiro filho, Noah, em 1995. E com isso vieram a declaração dos dois, que eles queriam ter o máximo de filhos que a natureza permitisse. Eles também começaram a ter uma visão religiosa fundamentalista. E eles também seguiam o ensinamento de Michael Woroniak, um pregador itinerante que ia até a casa deles pregar. E que tinha, diga-se por si só, uns pensamentos bem estranhos. Ele tinha crenças bem fundamentalistas sobre pecado, punição e maternidade. Ele dizia que era preferível os pais tirarem a própria vida do que permitissem os filhos a ir pro inferno. Nessa época, Andrea se aprofundava muito nos ensinamentos desse cara. E ela era um pouco até fanática demais pelo que ele falava. No final de 1995, nasce John, o segundo filho do casal. Foi aí que a Andrea começou a apresentar pensamentos estranhos e ela foi diagnosticada com depressão pós-parto. Mas isso não impediu eles de terem mais 3 filhos. Eles tiveram Paul em 1997, Luke em 1999 e agora voltando pro terceiro filho, nessa época eles decidiram viver da maneira mais simples possível. Eles rejeitaram ambições materiais e eles acreditavam que Deus queria que eles tivessem uma grande família. Eles então saíram de casa e eles compraram um motorhome desse cara que ia pregar lá pra eles na casa deles. E eles moraram nesse motorhome por um tempo. Mas conforme eles foram tendo filhos, eles entenderam que aquele lugar era muito pequeno e eles não estavam conseguindo sobreviver lá. Rusty então, em 1999, comprou uma casa humilde pra família morar em Friendswood, bairro no Texas também. Nesse meio tempo que eu contei pra vocês, a cada parto que a Andrea tinha, ela piorava com questões de depressão pós-parto. Ela também começou a ter problemas com alucinações, e uma vez ela declarou ter tido alucinações com facas. Tipo, facas voando, facas na vida dela, tipo isso. Além disso, a cada parto que ela tinha, ela ficava mais isolada do marido. E ela também ficava isolada do mundo mesmo, sem querer falar com ninguém. Em 99, ela teve o seu primeiro surto psicótico. Esse surto incluiu pensamentos suicidas, alucinações, e assim ela foi diagnosticada com psicose severa pós-parto. A família dela começou a falar que esses surtos começaram a surgir por conta do missionário que ia lá na casa dela e colocava aquelas coisas na cabeça dela. Porque diversas vezes ele falava pra ela e pro marido que eles iam pro inferno por coisas banais do dia a dia. E assim, pra ela isso soava muito sério. Então ela começou a ficar, tipo assim, meio paranoica, sabe? Com tudo que ela fazia, ela achava que ela ia pro inferno. Inclusive a família dela também falou que ela havia ficado irreconhecível
depois que ela casou com o Rusty e depois que ela começou a viver toda essa parada de religião. Ela não era mais aquela garota esforçada, gente boa que a família conhecia, que os amigos conheciam. Os filhos dela também eram educados em casa por conta do casal. Eles decidiram que não deveriam educar os filhos numa escola, porque na escola eles iriam ter pensamentos e ensinamentos mundanos. Então, dentro de casa, eles sendo criados dentro de casa, eles iriam aprender só o que é certo pra Deus e pra religião. E quando ela teve o seu primeiro surto, ela foi parar numa ala psiquiátrica de um hospital, mas por conta do seu seguro de saúde não cobrir tudo, ela teve que sair de lá antes do fim do tratamento. Ela também saiu com receitas e receitas de remédios fortíssimos pra depressão e pra psicose, mas assim, ela não comprou nenhum deles e seguiu a vida. 2 dias depois dela sair do hospital, ela teve outro surto, ela tentou tirar a sua vida com uma faca, então ela voltou pro hospital. Depois disso, ela foi prescrita com remédios novamente, e aí ela começou a tomar coquetéis de remédios, e parece que ela melhorou. Ela também começou a fazer terapia, e nas terapias, ela declarava, né, pros terapeutas, que ela parecia que era serva do seu marido. Ela estava se sentindo ali uma escrava da vida, uma escrava da casa dela, uma escrava do marido. E ela também falava que sentia que perdeu a sua identidade. Inclusive, o médico e os terapeutas sempre falaram pra ela e pro marido que eles não poderiam ter mais filhos. Isso porque ia agravar a situação dela. Ela já teve essa situação aí agravante por conta do psicológico dela e também por conta dos filhos que ela teve, porque a depressão sempre vinha após o parto. Então ela devia de fechar a fábrica, ela não podia ter mais. Só que um tempo depois, ela parou com o tratamento, ela parou de tomar todos os remédios e ela parou de ir na terapia. E quer saber? Eles tiveram mais uma filha. Dessa vez uma menina, ela chamava Mary e ela nasceu no ano 2000. Em fevereiro de 2001, o pai da Andrea acaba morrendo. A Andrea ajudava a cuidar do pai dela, a Andrea tinha muito amor pelo pai dela, e isso fez piorar o caso dela assim, ó, de todas as formas. Ela parou de amamentar sua filha, ela não queria comer mais, e ela arrancava seus próprios cabelos, porque ela achava que no couro cabeludo dela tinha a marca da besta tatuada. E ela também falava que os personagens de desenho falavam com ela. Os desenhos que as crianças assistiam na TV, quando ela olhava, ela achava que os personagens estavam falando com ela e falando que ela ia pro inferno. Além de sentir que o corpo dela estava cheio de espíritos ruins. Agora, olha só essa loucura. Os médicos falaram pro Rusty que ele não podia deixar ela sozinha com os filhos e que ela não tinha mais a possibilidade de cuidar das crianças. Mas o Rusty comentava com familiares dele, com amigos, que ele achava que era frescura da Andrea. Ou seja, ele minimizava a gravidade dos transtornos mentais dela. Ele descrevia os sintomas da cabeça dela como coisas da cabeça, drama ou frescura. Por conta disso, ele não ligou pro conselho dos médicos e ele praticamente fazia o contrário. Ele deixava ela cuidar das crianças sozinha, porque ele dizia que ela precisava provar pra ela mesma que ela consegue. O máximo de ajuda que ela tinha era a mãe do Rusty, que uma vez foi visitar eles e viu que ela não estava em condição de cuidar das crianças, então ela ia lá alguns dias pra poder cuidar das crianças durante o dia com ela. No dia 20 de junho de 2001, a Andrea esperou o Rusty pro trabalho. Ela deu café da manhã para todas as crianças. A mãe do Rusty ia chegar para ajudar ela naquele dia, mas ela sabia que a mãe do Rusty ia chegar um pouquinho mais tarde. Ela então encheu a banheira da casa e afogou um por um dos seus filhos na banheira. O primeiro foi o John, de 5 anos. O segundo foi o Paul, de 3 anos. O terceiro foi o Luke, de 2 anos. E a quarta foi a Mary, de 6 meses. Enquanto ela estava afogando a Mary, o Noah, seu filho mais velho, viu o que estava acontecendo e ele tentou fugir, só que ele fez barulho. Ela olhou. Então ela foi lá atrás dele e ela conseguiu pegar ele. A Mary e o Noah, ela deixou boiando na banheira. E os outros 3 filhos, ela enrolou em um lençol branco e ela colocou em cima da cama de casal dela. Depois disso, ela liga pra polícia e diz que precisava de um policial ali urgentemente. E ela disse que precisava de ajuda, mas ela não podia falar o que era. Quando o policial questionava pra ela o que estava acontecendo, ela não respondia nada e ela insistia só que ela precisava de ajuda. Logo depois disso, ela liga pro Rusty e ela fala: "Você precisa vir pra casa agora, é sério." E ela então derruba a ligação. O Rusty achou que tinha acontecido algum acidente com um dos filhos dele, e ele então foi pra casa correndo. Quando ele chegou lá, ele já encontrou a rua dele toda fechada pela polícia, diversas viaturas ali paradas, e toda a vizinhança já com movimentações. Quando a polícia chegou na casa dela, abriu a porta, viu que ela estava sentada no sofá, e perguntou pra ela o que aconteceu. Antes deles entrarem na casa, eles tentaram bater na porta, só que ela não atendeu. Então eles tiveram que abrir a porta estava aberta, então eles tiveram que meio que invadir a casa. Ela então vira pra eles e diz: "Eu matei meus filhos." Ela tava sentada no sofá, olhando pra frente, ela não olhou pros policiais, e ela tava totalmente paralisada. Ela tinha na mente dela que se ela chamasse a polícia,
Eles iam chegar ali, iam prender ela ia pro corredor da morte e ela ia morrer. Isso porque no estado que ela morava na época, era o estado que mais mandava pessoas pro corredor da morte. Ela então acabou sendo presa e o seu marido dava muitas e muitas entrevistas nessa época. As pessoas achavam muito estranho, assim, o jeito que ele lidava com a mídia, sabe? Ele sempre parecia tranquilo, às vezes ele sorria nas entrevistas. Ele não parecia ter um sofrimento ali. Mas acho que a gente não pode julgar muito como as pessoas passam, porque tem gente que até mascara isso pra tentar superar uma dor que tá ali dentro da pessoa. A Andrea, quando questionada do porquê que ela fez isso, ela falou que ela já pensava em fazer isso já há mais de 2 anos, e a justificativa era porque ela não era uma boa mãe para os filhos dela. Ela dizia que o Satanás já tinha cobrido ela, mas que os filhos dela ainda eram puros, então eles não podiam mais viver nesse mundo, porque senão eles iam ter o mesmo caminho da mãe, o Satanás ia cobrir eles e ela não ia conseguir salvar. Então a única forma que ela achou de salvar os filhos dela foi fazendo isso. Inclusive ela dizia que no dia do crime, apareceu uma voz na mente dela dizendo pra ela fazer isso, e ela acabou acatando aquela voz que apareceu. Então não é que ela tinha decidido que aquele seria o dia do crime. Ela estava processando esse pensamento na mente dela há 2 anos, e aí naquele dia o start pra ela foi essa voz. No dia 2 de junho de 2001, ela foi indiciada por homicídio qualificado, e a promotoria ainda não havia decidido se buscaria pra ela a pena de morte. O julgamento dela aconteceu em março de 2022, e a acusação alegou que ela premeditou os assassinatos e que ela esperou ficar sozinha. E por conta disso ela sabia que ela estava fazendo algo errado. Porque se ela não tivesse esperado ficar sozinha, aí ela não estaria tão lúcida, mas ela estava lúcida, por isso que ela premeditou tudo aquilo. Já a defesa dela apresentou evidências de que ela sofria de psicose pós-parto e que também ela sofria de esquizofrenia. O advogado ainda destacou que ela estava acreditando que ela estava salvando seus filhos e que matá-los seria a única solução. Devido às suas alucinações e delírios, no dia 12 de março de 2022, após menos de 4 horas de deliberação, o júri considerou a Andrea culpada. E embora a promotoria tenha buscado pena de morte para ela, o júri optou por uma sentença de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 40 anos. Em 6 de janeiro de 2005, um tribunal de apelação do Texas anulou a condenação de Andrea após descobrir que o psiquiatra de acusação, Dr. Park Dietz, havia fornecido um testemunho falso. Ele afirmou que havia um episódio de Law & Order que apresentava uma mulher que afogou seus filhos na banheira. E ele acusava que Andrea tinha assistido esse episódio, por isso que ela inventou em fazer isso. Mas depois disso viralizar, os produtores de Law & Order fizeram uma declaração que nunca houve um capítulo assim. Depois disso ele informou que tinha se confundido, que esse capítulo realmente nunca existiu. Então, dia 26 de junho de 2006, houve um segundo julgamento. Depois de 11 horas de deliberação, o júri considerou a Andrea não culpada por razão de insanidade. Ela então foi internada no Hospital Estadual de North do Texas e iniciou um tratamento psiquiátrico severo. Em 2007, ela foi transferida para o Hospital de Segurança Mínima de Kerrville, no Texas, onde ela permanece internada até os dias de hoje. O advogado dela mantém o contato com ela até os dias de hoje, e ele informou que ela chora bastante pelos filhos ainda, que ela vê fotos, que ela vê filmagens, que ela sente muita saudade deles. Ela também é artesã nesse hospital, e ela faz venda dos seus produtos lá mesmo, e todo o dinheiro arrecadado vai para o fundo memorial criado em nome dos filhos dela. Todos os anos a Andrea recebe o direito de participar de audiências para a justiça poder estudar e entender se ela já é uma paciente elegível a sair do hospital. Mas o que dizem é que todo ano ela nega de participar dessas audiências. Isso porque ela prefere ficar lá no hospital e ela tem medo do que espera ela aqui na vida fora. Ela então nem chega a pedir, e quando falam sobre essas possibilidades dessas audiências, ela também nega. O marido dela sempre declarou que ela era inocente e ele achava que ela não era uma pessoa má, e sim que ela tinha problemas mentais. Quando ela foi absolvida do crime em 2006, ele estava na audiência e ele chorou. E ele acabou dando entrevistas depois e ele declarou que ele se sentiu aliviado por aquilo. Ele diz em entrevistas também que ele sente um carinho muito grande por ela, mas que ele não conseguia manter um relacionamento mais. Em 2006 ele acabou se divorciando dela e ele também se casou com uma outra mulher em 2006. E eles depois tiveram um filho. Em 2015 ele se divorciou novamente dessa mulher e desde então ele tem uma vida mais reservada e sem muitas entrevistas. E aí que nós ficamos com o questionamento. Depois desse caso tão complexo que vocês acabaram de acompanhar aqui comigo, e com tantas evidências que ela era uma pessoa que precisava de ajuda, e que ela não foi escutada pelo marido dela, e que ela não tinha nenhum tipo de sanidade mental, o que você acha disso? Muitas pessoas dizem que não importa a condição da pessoa. Se ela matar alguém, ela tem que pagar presa ou morta pelo crime que ela cometeu. E que as crianças não tinham culpa do que ela tinha e do que ela sentia. Já outras pessoas concordam totalmente com a situação em que ela se encontra hoje em dia,
e dizem que a justiça fez o certo. Eu quero saber qual a sua opinião. Bom, gente, chegamos no fim com mais um caso aqui do canal. Eu vou pedir para vocês curtirem esse vídeo, caso vocês ainda não tenham curtido. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para sempre chegar em mais pessoas, sempre trazer mais públicos e me trazer mais possibilidades de continuar trabalhando e continuar trazendo esses vídeos para vocês. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você sempre ficar sabendo quando eu postar um vídeo novo. Muito obrigado por ficar até o final desse vídeo aqui comigo e até o próximo vídeo. Beijo, amo vocês e fui!